Então vamos lá. Para que motivo, razão ou circunstância nós precisamos de exceções? Exceções são uma forma elegante de lidar com os erros. Tem os seus prós e os seus contras, mas muitas vezes os seus prós compensam os seus contras. Então a gente vai voltar lá para o comecinho, para a calculadora, que a gente já tinha um bocadinho de erros, e nós vamos refazer a calculadora. Então, calculadora, cadê você, amiga calculadora? Não? Então, ué, por que não deu push? CD Gits, Sites, Cache Code, Commit, Add Posts. Aqui, CD Gits, sendo pra cá aqui, 6 S07 E01 exceções. Calculadora, ok, então vamos lá. Essa é a calculadora, tá? Uma calculadora até mais simplificada do que a calculadora que nós fizemos. A tela tá estranha por causa do projetor, tipo, tá cortando o amarelo. Não, tá menos ruim, ok? Então só pra gente lembrar o que é a calculadora. A gente tem a calculadora tem a bateria, tem um limite de bateria. E aí nós podemos recarregar a bateria e com as operações que nós executamos, nós gastamos a bateria da calculadora. Okay? Então as operações que gastam a bateria seriam operações de soma e divisão. E aqui eu coloquei tudo na main só para nós podermos alterar, tá certo? E aí no nosso método, no nosso main, nós temos todo o processo de entrada e saída. Vocês lembram disso? Todo mundo sincronizado, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai ver é o fluxo de execução. Então a gente inicia main, código entra dentro do while, pede que a pessoa digite alguma coisa, a pessoa digita, soma 3 com 3. Aí ele faz o parse do que a pessoa digitou e aí verifica. A opção que a pessoa digitou foi soma? Sim. Então eu pego A, pego B, calculo o valor da soma. Só que quando eu calculo o valor da soma, talvez não dê certo, não é verdade? Talvez não dê certo porque, por exemplo, não tem bateria. Qual foi a solução que nós fizemos na época? A gente tinha que fazer... Porque assim, você pode botar um booleano aqui dizendo se deu certo ou não deu certo. Mas a nossa função em C, C++, Java, só pode retornar um único tipo de coisa, né? Então, se você retornar aqui a booleano, onde é que você vai retornar o resultado?
Aí o que nós fizemos foi usar um recurso próprio do C e nós passamos uma variável por endereço aqui. Não foi isso? Então nós passamos uma variável por endereço que a gente chamou de resultado booleano, né? Então nesse resultado eu coloquei se funcionou ou se não funcionou. Dependendo do resultado, eu aceito o resultado da soma ou não aceito o resultado da soma. Em Java não funciona, porque em Java você não pode passar primitivos por referência. Então, esses tipos de abordagens são bem complicados, principalmente quando você tem vários tipos de erros diferentes, como por exemplo a divisão. Divisão você pode ter um erro se está gastando a bateria, ou você pode ter um problema se você tentar dividir por zero. Oi? Não, eu ia perguntar uma coisa. Em Python tem um negócio chamado, acho que é o yield. Ele faz alguma coisa assim de retornar e continuar a execução. Sei não. Ok. Aí você pode pensar em várias alternativas. Uma das alternativas é, professor, eu preciso de uma forma da função avisar se deu certo ou não deu certo. Você pode fazer assim, ó. Ao invés de retornar um inteiro, que é a soma, você retorna um string. Se a string for vazia, é porque deu errado. Porque se não retornou nada, é porque você não conseguiu nenhuma informação. E aí os erros, as mensagens de erro, você envia em algum outro lugar. Onde é que entra a exceção e qual é o objetivo das exceções nesse processo? A exceção serve para você não se preocupar com os problemas. A vida é feliz. Okay? O Fantástico Mundo de Bob era bom. Então, quando você começar a pensar em exceções, você vai deixar os problemas explodirem e alguém vai cuidar dos seus problemas. Professor, isso parece muito lindo. E é. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? Onde é que a gente pode ter erro aqui? A gente pode ter problema bem aqui. A gente pode ter problema dentro do div. E nós podemos ter alguns outros tipos de problemas. O que é que a exceção faz? A exceção quebra a chamada de funções. Então, se eu chegar bem aqui no gastar da bateria, quais são as funções que vão estar empilhadas? Começou onde? Tudo? Lá na main, não foi? Depois da main, empilhado com a main, a gente tem quem? A função soma. E depois da função soma, empilhada na função soma, a partir dela eu chamei quem? Gastar bateria. Então, você tem três funções empilhadas na stack. Você tem a main, em cima da main você tem a soma, e a soma chamou quem? Gastar bateria. Se tudo tivesse dado certo, ou na verdade no fluxo normal que a gente conhece, quando a função gastar bateria retornar, ela volta para onde? Para a função soma no ponto que ela parou. E quando a função soma terminar, ela volta para onde? Para main, no ponto que ela parou. Quando a gente faz isso, bem aqui, ó, ao invés de dar um erro, a gente lança uma exceção. T-H-O-R-W. Se ao invés de dar um erro eu lanço uma exceção, daqui o código para. Esse throw ele vai começar a espocar camada por camada, procurando alguém que o trate. Eu estou aqui no meio da função gastar bateria, ok? Na hora que eu dou esse throw, eu tenho alguém que trate esse throw bem aqui. Tratamento seria um bloco try, tá certo? Não tenho ninguém. Então, na hora que ele está bem aqui, no meio do gastar bateria, ele já espoca e volta para cá. Dentro dessa função soma, tem alguém que trate esse throw? Não. Então, ele explode também a função soma e eu vou papocando. Todas as funções que foram empilhadas, eu vou retornando até encontrar quem? Alguém que trate esse cara. Diz, filho. Hã? Eu sei que você não entendeu. Então, bora lá. Então, por isso que eu trouxe, quando a gente não entende, vai desenhar. Chama. O throw é só a mensagem ou é um teste?
Vou mostrar, tá? Então, blá, 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 paper color, paper style. Então, vamos lá. Então, isso daqui é o teu código, tá certo? Tá aqui teu código. Então, bem aqui você tinha a tua função main. Ok? Em algum ponto da main, você chamou a tua função soma, não é verdade? Então, você deu um pulo lá para a função soma. Então, na memória, empilhado, você tem a função main e em cima dele você tem quem? A função soma. Professor, o que é que significa empilhar? Para essa função funcionar, ela precisa da lista de parâmetros, de todas as variáveis locais de escopo. Então, eu empilho tudo isso. Os parâmetros, as variáveis locais e etc. Ok? Então, dentro da função soma, bem aqui você chamou a função, qual foi ela? Essa cor é ruim. Tem algumas cores que não aparecem. Não, essa aqui também. Tem algumas cores que... Laranja aparece? Aparece, ok? Bem aqui você chamou a função gastar bateria, não foi? Gastar. Aí você vai e empilha quem? Gastar. Então vamos lá, olha o teu fluxo de execução. Você começou bem aqui, não foi? Aí você está executando, 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 chegou na chamada da função soma, correto? Aí você pula para lá, empilha e sai executando, 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 chegou na função gastar. Aí você faz o quê? Pula para a função gastar e começa a executar. Quando você chegar sem exceções, tá certo? Sem exceções, você tem que terminar a função gastar. Quando é que você termina a função? Quando você chega no return ou quando você chega no final da função, correto? Então, quando você chega no final da função, o que é que ele vai fazer? Ele vai retornar, talvez, com um determinado valor. E na hora que ele retorna, ele desempilha a função. E aí eu continuo para onde eu estava. Então, o salto que ele fez, ele desempilhou, voltou para o mesmo canto e continua o quê? Executando. Aí, se eu precisar de uma outra função, eu pulo para a função, empilho a função, executo, volto, desempilho, terminou a função soma, eu volto para onde? Para main, desempilho mais uma vez. Então, os meus movimentos são previsíveis. Saltar, executar, retornar. Saltar, saltar, sempre que eu salto eu empilho, sempre que eu retorno eu desempilho. Exceções são diferentes, porque nas exceções você não espera pelo retorno. Na exceção você tem literalmente um fluxo de execução diferente. Então o que acontece? Se na função gastar, bem aqui você dá um throw, você lança uma exceção. Esse throw, ele para a função gastar exatamente no momento que ele acontece. Então, achei o throw, aí eu me pergunto, dentro dessa função tem algum try catch que me capture? Não. O que seria um try catch? Seria isso daqui, ó. Então, try catch. Ok? É assim que você segura uma exceção, com esse bloquinho aqui. Ok? Então, esse bloquinho de código, ele segura a exceção que estourou. Só que sem ele, o que é que vai acontecer? Oi? Tem uma função no Java parecida, não? Nem todos eles é a mesma coisa. A mesma coisa? Em Java, em Python, todos o funcionamento é igual. Ok? É sempre try catch, são até as mesmas palavras. Então, vamos lá. Ó. Você está vendo algum try catch bem aqui? Não. Então o que é que vai acontecer? Ele vai simplesmente desempilhar e voltar para o soma. Aí ele pergunta, tem algum try catch no soma? Não. Aí ele vai fazer o quê? Desempilhar e voltar para main. Tem algum try catch na main? Então ele vai desempilhar e lançar a exceção para o usuário. Ups, deu esse problema, não posso fazer nada porque ninguém sabe tratar esse problema. Ok? Professor, para que serve
Esse problema aí. O programa não para de executar quando O abacaxi, esse negócio aí, não resolve minha vida, não. Resolve. Como é que a gente poderia fazer, ó? Então, não preciso ficar testando se eu consigo ou não consigo gastar. Eu tenho fé. Vai dar certo. Ok? Eu vou conseguir gastar a bateria. Tá vendo, ó? Gastei a bateria. Se der problema, o problema não é meu. Ok? Então, se gastar a bateria der problema, o problema não é meu. A mesma coisa bem aqui, ó. Não preciso verificar se deu certo gastar a bateria. Eu simplesmente mando gastar porque eu tenho fé. Vai funcionar. Ok? Eu mando gastar a bateria. E já retorno. Para que string? Precisa mais de string não. Agora eu vou retornar float, é inteiro mesmo. Então, retornar A mais B. Não, ó. Como é que eu somo? Eu gasto a bateria e retorno a soma. Não é só isso que é para fazer, não? É. E se der problema? O problema não é meu. Ok? Mesma coisa da divisão. Bora imaginar aqui. Como é que eu divido? Primeira coisa para dividir é o quê? Gastar bateria. Divisão inteira. Retorna um inteiro. Se B for diferente de 0, eu retorno A dividido por B. Se não, o que é que eu faço? Eu lanço a exceção. THRW. A minha exceção é de que tipo? Um string, um char asterisco. Para ficar mais bonitinho, né? Se B for igual a 0, eu lanço a exceção. Senão eu aviso que deu errado. Não está muito bom não agora? Não está muito melhor não nosso código? Professor? Hã? Não tem try catch não. A tua classe está... Ela não está preocupada em resolver esses problemas. Ela só está avisando que vai dar errado. Pronto, agora é onde está o pulo do gato. Gastar a bateria, se por acaso eu não conseguisse gastar, ele disparava uma exceção. Se ele disparar essa exceção, essa linha vai ser executada? Não, porque na hora que ele dispara a exceção, ele para onde está e volta. Então, se a função que chamou o gastar a bateria foi soma, ele volta bem aqui, mas não é um retorno. Quando chegar bem aqui, ele vê, tem algum try catch aqui? Não, aí ele faz o quê? Volta para quem chamou soma. Quem foi que chamou soma? Foi esse cara bem aqui, né? Vou tirar até isso daqui. Eu vou dar só mesmo um cout de soma, porque vai dar certo. Entendeu? Não, ó. Cout de soma porque vai dar certo. E aqui eu também não vou fazer teste nenhum, não. Aqui, site, embora. Cout de div. Pronto, bora rodar? Professor, o senhor não fez um try catch em canto nenhum. Eu sei. Só pra gente ver o que acontece, né? Make solver. Help. Soma. Ah, tá. Ficou faltando o barra N aqui do help. Help. Então, soma 4 com 4. Soma? Ah, é sum. Então, sum 4 com 4. Eita pau. Lascou tudo, né? Eles assim, terminou depois de receber uma instância de que tipo? Com char asterisco. Ia ser tão bom se eu pudesse pegar esse trambolho aqui todinho e fizesse assim, ó. Se qualquer dessas coisas aqui der pau, quero nem saber o que é. Aqui, ó, esse trambolho aqui todinho.
Se isso daqui der problema e você receber um const char asterisco uma exceção, eu quero só que você imprima o que foi que aconteceu. Você tenta, você vai tentar. Não sei o que é que você vai tentar, mas você vai tentar. Se alguma dessas coisas receber uma exceção, eu deixo a exceção voltar para o usuário ou não? É isso que esse bloquinho faz, Esse try significa tente. Tente, meu filho. Tente outra vez. Tente. Tente fazer isso daqui. Se na hora que você estiver tentando isso daqui, alguma parte desse código lançar uma exceção, e essa exceção se for do tipo uma string, isso aqui é um const char asterisco, né? Uma string, eu quero que você só mostre essa string para o usuário e continue executando a vida como se nada tivesse acontecido. Onde está começando o try? O try está começando antes de processar, na main. Tá tudo na main aqui. Tá tudo na main. Então, se por acaso o soma der erro, ou o div der erro, ou o charge der erro, toString, se qualquer um desses métodos lançar uma exceção, eu deixo a main estourar também? Não. Eu mostro o erro, que é isso que o Sketch está fazendo. Se você receber uma exceção do tipo string, você mostre a string e continue a vida, que significa o quê? Continuar no while. Você mantém o cara dentro do while, tenta fazer. Se der erro, você faz o quê? Mostra o erro. Se não der erro, você permanece sempre aqui dentro. Vamos ver se esse trambolho aqui funciona. Então, make solver. Soma 3 com 3. Ué, quem foi que imprimiu bateria insuficiente? Deu um erro lá. Mas quem foi que imprimiu essa linha aqui, bateria insuficiente? Inicial. Esse daqui, Porque você no throw você deu qual era a exceção e não a exceção. Lá no throw eu não disse, olha, lance um erro que é uma string com conteúdo bateria insuficiente, não foi? Aí ele saiu espocando, quebrando a pilha de funções todinha até chegar nesse try. Na hora que ele chegar nesse try eu disse, olha, tente. Se por acaso der um erro, uma exceção que é uma string, o que é que você vai fazer? Mostrar a string e continuar executando. E aí eu tento fazer uma divisão de 4 por 0. O que é que vai acontecer? Bateria insuficiente. Mas eu vou recarregar. Charge 3. Div 4 por 0. Então, o que é para vocês perceberem? Que o problema que eu tive, eu não tive que ir tratando ele camada a camada. Porque se eu tivesse com booleanos, né, se eu estivesse trabalhando com booleanos, eu faria, tente gastar bateria. Se não conseguir gastar bateria, você faz isso. Se não, você faz isso. Se não, você retorna isso. E aí na outra camada, se por acaso eu conseguir somar, você imprime tal coisa. Se eu não conseguir somar, você imprime tal coisa. Então é como se o erro viesse se arrastando entre todas as camadas da função de funções que foram empilhadas. Quando você está usando exceções com try-catch, você lança a exceção e imagina que alguém dentro dessa pilha de chamadas vai tratá-la. Alguém o responsável. No caso aqui, seria o código do usuário na main, né? Então seria aquela exceção que ia chegar para o usuário e dizer, olha filho, erro 247, erro 479, erro 5590. Então isso facilita um bocado para que nós não tenhamos que ficar tratando vários tipos de caso e nem ficar pensando em retorno de função. E vai ajudar muito para quando a gente for fazer o projeto de hoje, que é, por exemplo, um gerenciador de login. Oi. Tentar explicar de novo essa parte do drive, que ela entrou na bateria. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu deixei isso daqui muito inchado, tá vendo que tá tudo dentro da main? Vamos quebrar da forma como a gente estava quebrando antes, em 2 pedaços, controle e
E shell. Então, oi. Tem como ter vários tipos de erro? Tipo, Tem. Tem. Quando você lança um erro, por exemplo, aqui eu lancei uma exceção que era do tipo string. Eu posso lançar um inteiro, um float, um shell, uma classe, eu posso lançar qualquer tipo de coisa. E dentro do try, ele só para se ele achar um catch apropriado. Como tudo que eu lancei era string, todos eles vão para onde? Aqui na string. Mas se eu tivesse lançado uma exceção do tipo inteiro, ele ia parar nesse catch? Não, ele ia espocar para o usuário, porque não tem ninguém tratando esse cara. Ok? Por enquanto vamos só entender o fluxo de execução, depois a gente pensa como é que a gente pode utilizar esse carinha, tá bom? Então vamos secar essa main para a gente simplificar o nosso fluxo de execução. Então, struct, o nosso controle aqui, ele tem uma calculadora e ele tem um método shell que recebe uma linha, e aí eu vou copiar logo isso daqui tudo, né? Ó, só fiz pegar tudo que estava lá dentro e puxei para cá, tá? Então, o meu método shell, ele recebe uma linha e imprime a resposta. E a gente tem um exec, void exec. O nosso exec vai fazer esse while. O nosso exec vai fazer o while. Eu vou tirar o try catch daqui, tá? Get line, string line. Aqui eu vou colocar o quê? Shell de linha. Ok. E na minha main é só criar o controle. Ok, então só para a gente entender. Como é que está o nosso fluxo agora? A main chama quem? Chama o exec. O exec chama quem? O shell. O shell chama a função soma. E a função soma chama gastar a bateria. Então, quando eu estiver gastando a bateria, o que estará empilhado, na verdade, será... Eu tenho... Deixa eu ver. Eu tenho a main. Empilhado na main, eu tenho o exec. Então, controle ponto exec. O exec é que faz o loop. O exec pega a entrada do usuário e chama quem? E chama o shell. Controlador.shell. O shell trata esse pedido do usuário e vai chamar quem? Somar. Então, o shell vai chamar calc.soma. E o soma vai chamar quem? O gastar bateria. Se eu não tivesse com exceções, eu teria que tratar o retorno aqui, retornando verdadeiro ou falso, se eu conseguir ou não conseguir gastar. Dependendo se eu conseguir ou não conseguir gastar, eu tenho que tratar isso daqui para retornar uma coisa ou retornar outra, ou passar um parâmetro do tipo result. Depois que eu chegar aqui, eu tenho que pegar e, de acordo com o que esse cara me deu ou não me deu, eu tenho que imprimir a coisa correta. Ok? E aí depois eu volto para cá para ficar nesse loop aqui infinito. Com exceções, é o seguinte: gastei a bateria, não deu certo gastar, lançou a exceção, não tem try, quebra esse método, vem para cá.
Não tem try, quero esse método. Vem para cá. Onde é que vocês acham que eu devo colocar o try catch? Aqui, aqui ou aqui? No exec também. Se eu colocar, vamos de baixo para cima, tá certo? Se eu colocar ele na main, try, vamos lá, colocar esse cara aqui na main, tá? Try catch const char asterisco cout endl. Na hora que der um erro, o que é que vai acontecer? Mas vai mostrar o erro para o usuário? Mas vai continuar o loop? Não. Então, charge 3, vou botar 3 de carga, vou mostrar, somar 1 com 1, sum 1 com 1, sum 2 com 2, soma 3 com 3, soma 4 com 4, o que é que vai acontecer agora? Bateria insuficiente. E ele acaba. Por que que ele acaba? Porque ele sai do loop. Onde era o loop? No exec. Mas o loop não era aqui no exec? Só que ele chegou no exec, viu que não tinha ninguém para tratá-lo e voltou para main. Quando ele chega lá para main, ele pula. Independente de onde ele estava no try, ele não continua de onde parou. Ele pula direto para onde? Direto para o catch. Executa a mensagem e termina o código. Então não quero colocar ele aqui. Colocar ele aqui é tratar o problema tarde demais. Vamos colocar ele em outro lugar então? E se Pitombos, espera aí. Ah! Foi mal. Tô fazendo alguma coisa muito errada aqui. Ok. E se ao invés de colocar aqui, eu colocar ele aqui? Será que dá certo? Try. Oi. Dava. Posso botar o alho onde eu quiser. Hã? É porque fica mais visível, né? Você tem que imaginar que normalmente a main não é sua. Você está fazendo um módulo de programação. Mas assim, lembra que no primeiro código já estava tudo na main? Então não faz diferença como você vai fazer. Ok? Fiz de propósito assim para nós termos várias camadas. Tá certo? Mas se no seu projeto você quiser colocar o laço dentro da main, não tem problema. Ok? Ok? Então bora lá. Ó. O que é que eu estou fazendo? O meu try agora está bem aqui. Então eu tento executar o comando. Se não der certo, então eu mostro o erro e volto para o laço. O que é que agora acontece? Make solver. Soma 1 com 1. E aí ele volta. Charge 1. Div 3 por 4. Div 3 por 0. Charge 1. Div 3 por 0. Divisão por 0. Ok? Então o objetivo é tornar o nosso fluxo de código mais simples e tornar também, permitir o encarrilhamento entre algumas coisas. Como por exemplo que a gente vai ver agora no projeto do Serviços Segredos. Se tiver eliminar o fluxo de stream de saída para esses casos, né? Como é? Antes a gente estava mandando
esses erros como string lá pro fluxo de string, de acesso lá. Certo. Nesse caso não vou mandar mais. Não, você vai lançar as exceções e alguém vai tratar. E a exceção. Vamos olhar aqui o serviço de segredos. Como é que ele funciona? Eita pau. Tá, então bora lá. A brincadeira aqui, o coração dessa atividade são dois. Fofoca na meta aqui. Então eu acho que aqui é a primeira vez que a gente vai trabalhar com ordenação de dados. Então, coisa nova. E aqui nós vamos precisar de exceções para tratar o processo de login, que vai ficar muito mais simples no nosso código. A brincadeira é que você loga no sistema, e logado no sistema você pode fazer operações que aqui são bem simples, que são guardar o seu segredo no sistema. Então você tem um segredo, tipo assim, muito terrível, tipo... Hã? Eu estudei pra prova e fui ficar lavada. Não, o quê? Tipo, um segredo terrível, tipo, era fruta ou doce, aí eu peguei fruta e doce, quando o cara não estava olhando. Então, um segredo terrível é que eu peguei o livro do meu colega, só percebi que estava na minha bolsa um mês depois, ele está com a conta gigante na biblioteca. Entendeu? É brincadeira. Mas é assim, então você cria um usuário no sistema, loga com seu login e senha. Depois de logado, a única coisa que você pode fazer é escrever o seu segredo e dizer o quão terrível é o seu segredo. Então você vai lá, loga no sistema e diz, olha, o meu segredo é que eu perdi o livro do meu colega que ele tinha na biblioteca e eu nunca contei para ele. E aí o meu segredo tem gravidade 5, 6, 7, 10. E o administrador do sistema, ele pode ver o segredo de todo mundo e pode também... ele pode ver o segredo de todo mundo. Cada um só pode ver o seu segredo, mas o usuário pode ver o segredo de todo mundo. Então, tem um processo de login, onde você coloca o usuário e senha, e tem um processo de logout. Então, fora o login e o logout, fora do login, você não consegue acessar nada. Diabo é isso, professor, é tanta coisa. Então, assim, a gente tem um monte de erro que pode aparecer. Tipo, o usuário não está cadastrado, o usuário não está logado. Então, se a gente vai para, sei lá, lista dos erros, né? Por exemplo, a pessoa tenta colocar o segredo nela no sistema. Pode ser que não tenha se logado ninguém no sistema, ou pode ser que o nível que ele está colocando é inválido. Ele pode estar com o password errado na hora que tenta mudar o password, ou etc. Então, oi. Nesse caso, se você cria um usuário e coloca o segredo lá, você vai ter uma lista de segredos, você vai ter só um segredo. Um segredo, para facilitar. Então, se o usuário entrar... Não, mas aí ele só pode ver o dele. Cada usuário só pode ver o seu próprio segredo. Mas como o outro usuário que vai ver o segredo da pessoa? Então, não tem essa opção. Não, só o administrador que vê de todo mundo. Tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Se nós não tivéssemos exceções... Oi? É porque dentro da motivação tem todo um paranauê aqui que vocês leem depois, tá certo? É uma história de amor, é bem legal. Dentro da motivação, o cara que fez o sistema disse que se a pessoa se registrasse e colocasse o segredo lá, uma vez por semana ele ia sortear um ticket da RU. Aí você tem que implementar um método sortear, onde ele vai escolher algum dos usuários do sistema. É só pra gente brincar de fazer range aleatório, tá? Então vamos lá. Vamos fazer só o esqueleto disso daqui, tá? Pessoal, vocês pediram, antes que eu comece a fazer esse, vocês querem que eu tire alguma dúvida sobre algum que já foi? A hora é agora. Agiota, diz. Tirar os caracteres, alguns inteiros de um string. Tirar Alguns inteiros de um string.
String para inteiro. Não entendi. Tu quer Converter de string para inteiro. converter de string para inteiro? Ele pega a string lá, como fluxo. Certo. Aí pega o fluxo lá, e ele que der a lei, vai pegando, Na causa do contato telefônico, como é que você faz o update? Tipo, como é que você separa uma lista de... Ah, tá. Entendi. O que tu tá dizendo é isso, então. Deixa eu ver se eu entendi. É o do update do contato? Onde é que tu precisa disso? no agiota. Qual a atividade do agiota? Qual parte? No ADD. ADD cliente, ADD... Deixa eu olhar aqui, tá? Só pra eu lembrar. Ele pede para colocar o nome, e ele vai colocar outra... Ah. Ele incrementa lá. Aqui, o que é que tu queres fazer? Aqui no nome? Ó, então... Tá. Vou fazer só a main do agiota, que talvez seja diferente dos outros, né? Porque a parte do back-end foi de boa no agiota, ou não? O que complica no agiota é o back-end ou front-end? Front-end é a parte do laço, do principal. Vocês querem que eu faça o agiota? A gente tem a... Hã? Eu entendi qual é o problema que eu acho. É porque, tipo assim, como ele recebe o fluxo lá no exec, aí tu tem ADD, CLI e o nome da pessoa, Certo. ou então ADD, TR e aí uma transação. Ah, entendeu? tá. Aí tu quer que... Entendi. Só ADD, só o CLI, só o... Entendi. Acho que eu entendi. Agiota.cpp. Vamos ver se é. Mas senta mais pra cá que eu não escuto o que tu tá dizendo e tu tem que me dizer. Ó. Então vamos lá. Vamos pro método. É o shell que tu tá com dificuldade? Não, porque é mais na entrada de como ele vai tratar. Mas ele não trata, né, dentro do shell, né, pegando os dados no shell. O shell recebe a linha. Não é isso não? Não, porque ele teria que tratar dentro estava pensando que dentro da função da classe, ele trataria, receberia a string, aí teria select clean, aí colocaria... Não. Quando recebe para o agiota, já recebe tudo tratado, já é back-end, já recebe cliente, já recebe string, nome, usuário, etc. Então você trata o resto. Vou fazer aqui, eu entendi o que é que tu queres, tá certo? Então bora lá, ó. Vamos só aqui para o lance do agiota. O agiota ele é um pouquinho diferente porque eu posso adicionar clientes e adicionar transações, não é verdade? Adicionar clientes, adicionar transações, mostrar... Ixi, tem uma coisa errada aqui, né? tá antes. Não, aqui tá errado. Mostrar Maria, aqui mostrar transações. Né? Não era para ser alguma coisa, não. Aqui era para mostrar cliente Maria. Tá fazendo errado. Tá mostrando o histórico de Maria, as transações que ela tem, a 0 e a 1. Tudo bem. Então bora lá. Include IOStream. Então... Só essa parte que está com dúvida, tu vai... Não, só essa parte do laço principal. Você tem que fazer Vamos aqui só o laço principal, né? Então a primeira coisa que eu vou é transformar isso aqui num fluxo. Então, string stream in por linha. Aí eu vou pegar só o primeiro valor. String op dim para op. Se op for igual a add, se eu quiser adicionar, aqui dentro eu vou ter mais duas opções. Eu posso adicionar uma transação ou eu posso adicionar um cliente. Então vou ter que pegar outra opção, né? Pegar a próxima informação da opção. Se op agora é cliente, então eu vou fazer o código de adicionar cliente. Se op for igual a transação, eu vou fazer adicionar transação.
A mesma coisa que é para o show. Se OP igual a show, aí eu vou pegar a próxima parte, né? Eu posso dar um show nos clientes ou eu posso dar um show nas transações. Se o meu show for nos clientes, eu vou mostrar o cliente. Mostrar transações. Só para a gente quebrar, ó. Se eu quiser adicionar o cliente, eu preciso saber o que do cliente? O nome e o nome completo, né? Então eu vou precisar do nome e do full name. Nome completo. Como é que eu pego o nome? Da entrada eu tiro, perdão, o nome. Como é que eu pego agora até o final da linha? GetLine de in para full name. Ó, então vamos aqui pro fluxo. Peguei a primeira parte, que foi a primeira palavra que a pessoa digitou. Aí eu verifico se é ADD, se é show. Suponha que a pessoa digitou ADD. Agora eu preciso pegar a segunda palavra para saber o que é que ele está adicionando. Vou aproveitar a mesma variável, né? Puxo a próxima palavra. Essa próxima palavra pode ser cliente ou pode ser transação. Se for cliente, eu estou nesse caso aqui, adicionar cliente. Agora eu preciso de um nome e o nome completo. Para pegar o nome, basta eu puxar o nome do fluxo. Para pegar o nome completo, basta pegar até o final da linha. E aí eu pego todas as palavras que existirem. Então agora seria só fazer o quê? agiota.add cliente nome completo. Agita não. Agiota. Era isso não, né? Ok. O fluxo ele para quando tem um espaço, né? Sim. A não ser que seja no getLine, que para quando chegar no delimitador que por padrão é _n. Você vai consumindo, removendo coisas do fluxo. Aquele, na hora que o senhor definiu ali o estilo aqui, Certo. nesse abre parênteses é como se fosse construtor, né? É, exato. Esse fluxo, ele começa com o texto dentro dele. Qual é? Linha. Então, tudo que eu for puxar é como se eu estivesse puxando de linha. Na hora que eu tirei uma string de linha, ele pegou a primeira palavra e colocou aqui em OP. Aí o ponteiro de leitura anda. O ponteiro de leitura, que antes estava aqui, na hora que eu consumi um, veio para cá, para o CLI. Veio para cá, na verdade, para o espaço. Aí eu pedi outra string. Aí ele consumiu o CLI. Aí eu pedi uma outra string, consumiu Maria. E aí eu pedi até o final da linha e ele pegou Maria Silva. É. Como se fosse uma lista. Aí quer dizer que tipo, no getLine você tem que colocar por 3 parámetros. Primeiro que eu por exemplo, ele está fazendo de onde você vai pegar, onde você vai salvar e em que momento você vai parar. Se você não colocar nada, é como se ele chegasse no _n. Ou então o final do fluxo. Mas eu poderia dizer que eu quero que ele vá, por exemplo, até o 2 pontos. Então se eu tivesse nome completo, 2 pontos, telefone, como é que eu pego o nome completo? É só pegar tudo até chegar no 2 pontos. Se a minha entrada de dados fosse assim, ó. Se a minha entrada de dados fosse ADD CLI Maria Silva Nogueira 2 pontos 3232 1563
espaço. Ou então ele tivesse vários telefones aqui, né? Separados por barrinha. 2 pontos. E aí aqui idade, 45. Então como é que eu removo isso daqui? Pego o ADD, pego o CLI, dou um getLine até os 2 pontos. Desse getLine eu tenho o nome completo. Dou um getLine até os 2 pontos. Nesse getLine eu tenho quem? A lista de telefones. Dessa lista de telefones, eu crio um novo fluxo. E aí eu saio pegando quem do novo fluxo? GetLine até o barrinha. Enquanto eu conseguir tirar elementos, tire. GetLine, GetLine, GetLine. Peguei todos os elementos. Aí depois eu continuo pegando o número. Diz. No cadastrar clientes, ele pede para colocar primeiro o apelido, né? Que é o primeiro nome, e depois Certo. pegar o resto do nome. Aí, nesse caso do GetLine, vai ficar tipo, um exemplo que tem Maria Silva no Não. Porque na hora que você pega o primeiro, ó, cadê? O primeiro é o nome e o outro é o nome completo. Então na hora que você puxou o nome, você já tirou o primeiro, ó. Bem aqui. Tá vendo? Aqui eu peguei o Maria, que vai ser o ID do cliente. E aqui eu peguei o Maria Silva. Aqui eu tirei o Maria Silva. Oi. Era porque era para ser show cliente, cadê? Era para ser assim, ó. Aí. Peraí. É só trocar a ordem do if, mas é melhor se corrigir. cd gits sites xcode agita. Ó, adicionar o show. O adicionar tem as opções de adicionar cliente, adicionar transação. O show tem a opção de show cliente, show transação. Aí eu dei um show Maria aqui no meio do nada, não era para ser assim. A gente poderia fazer um show all para mostrar tudo, um show transação para mostrar todas as transações e um show cliente Maria para mostrar só a Maria. Show cliente Josué para mostrar só o Josué. Show all para mostrar todo mundo. Para ficar pelo menos fazendo sentido, né? Equivalente. Então eu tenho o ADD cliente. Então como opções a gente tem o ADD CLI, ADD TR, show all, show TR, show cliente. Qual é o outro? Show cliente, ADDTR, matar, né? Pronto, depois é só matar. ADD cliente recebe quais parâmetros? Recebe ID e full name. ADD transação recebe exato, o ID e o value. Show all não recebe nada. Show transação também não recebe nada. Show cliente ID e o matar ID. Ok. Ok. Vamos lá, pessoal. Vamos por segredos. Vamos por segredos. Vamos por segredos. Vamos por... Oi. Você diz aqui que quando você inicializa de novo o sistema, ele apaga tudo, certo? Certo. Se eu faço a variável, o construtor gerar tudo de novo e sobrepor a variável, Sim. isso está liberando a memória ou não? Sim.
Porque é estático. Porque é estático. Se fosse dinâmico, você teria que deletar para criar um novo. Mas você não usou o new, você provavelmente deve ter criado só mesmo o agiota. E se usasse o new? Aí você teria que deletar para dar um novo new. Mas que construtor é suficiente. Aí você dá um delete para se livrar do antigo e dá um novo new para copiar um novo. Diz. Explicar aquela parte do get set. Do que? Do get set. Tá. Porque eu entendi mais ou menos qual é a ideia, mas quando você usa é meio estranho, né? Eu acho estranho. Tá. Então, vamos lá. Qual é o sentido de termos gets e sets? Primeiro, não dá acesso direto às variáveis. No caso do Tamagotchi, nós utilizamos os sets. Primeiro, nem tudo tem set, ok? Nem tudo tem get set. E nem tudo tem get. Nem tudo tem set, nem tudo tem get. Por exemplo, se você tem uma conta, usando a nossa classe conta, tá certo? Nossa classe conta. Nossa conta teria um ID e teria um saldo. Faz sentido eu ter um get ID que retorna quem? ID. E faz sentido eu ter um get saldo que retorna o quê? Saldo. Faz sentido eu ter um set saldo? Saldo recebe value. Você acha que isso daqui é interessante? Eu devo poder alterar o saldo independente de critério ou parâmetro, simplesmente, bota aí 500 contos. Então o set, ele age quando você precisa criar uma camada de acesso. Então, por exemplo, o teu set saldo pode simplesmente impedir que seja um valor negativo. Entende? Então, se value for maior do que 0, saldo recebe value, se não, throw valor inválido. Usando o nosso try-catch aqui, né? Tento atribuir, se não, aviso. Olha, o valor que você tentou passar foi inválido. Serve também, por exemplo, quando você lembra dos nossos limites, não consegue colocar mais bateria do que seria possível, ou alguma coisa assim. Então, em Java, existe a boa prática de programação de nunca dar acesso direto às variáveis. Se você precisar alterá-la, você altera através do método set. Se você precisa obtê-la, você obtém através de um método get. Ok? Existem algumas linguagens que simplificam isso daqui, né? Deixam isso daqui mais transparente. Por exemplo, se você está em, acho que TypeScript, você poderia fazer conta.saldo recebe 10. Isso daqui em TypeScript. E aí ele iria chamar o método set do saldo por você. O método do set lá é assim: set saldo int value, separado mesmo. This saldo recebe value. If saldo maior que 0. Olha que gama, né? Só pra gente falar um pouquinho de gets e sets, como nem sempre é igual e nem sempre é o mesmo modelo. Então aqui é outra linguagem, tá certo? Então aqui é JavaScript e TypeScript. Para não ter que ficar fazendo set, get, set, get, tem uns formatos, por exemplo, get saldo, contador mais return saldo. Então bora lá. Só pra gente entender o get e o set. Print conta.saldo. Ok?
aparentemente você está tendo acesso direto à variável aqui, né? Aparentemente. Mas o que a linguagem faz por você, já que você definiu como é que dá o get no saldo, na hora que você manda printar o saldo, ele vai chamar esse método. Não é explícito, mas é o que a linguagem faz. Você tem uma camada de proteção. Por exemplo, na hora que você dá um get no saldo, você poderia estar deixando no log, né? No log acesso ao saldo, e aí você retorna o saldo. Você acha que está tendo acesso direto, mas você está tendo um acesso protegido, limitado. Na hora que você faz conta.saldo recebe 50, você acha que está tendo um acesso direto. Mas o que a linguagem está fazendo para você? Está chamando essa função bem aqui. Que ela faz o quê? Testa se o valor é maior que 0 e atribui o valor no saldo. Mas nem todas as linguagens têm esse tipo de camada. Então você realmente precisa deixar a variável saldo como privada. E se você quer a variável saldo, você tem que dar um get saldo. E se você quer mudar a variável saldo, você vai ter que fazer um set saldo. Ok? No caso de uma variável aqui. Hã? Então assim, como você não sabe, porque mais ou menos assim, ó, você não sabe se os requisitos vão mudar e se você vai ter novas restrições de acesso à alteração da variável. Você nunca sabe disso, ok? Então, para evitar você dar um acesso direto e depois perceber que, caramba, os requisitos mudaram, a pessoa não pode mais ter acesso direto, eu vou mudar a forma como ele acessa o meu código, isso é muito ruim. Então, é muito melhor você sempre dar acesso limitado, porque aqui você pode controlar o que a pessoa pode e não pode fazer. Mas, em sala de aula, eu não vou ficar fazendo get set o tempo todo. Porque é só aquela coisa chata, massiva, que consome um monte de código da gente que não tem necessidade. Então, muito provavelmente em sala de aula, eu vou quase sempre fazer acesso direto. Então, eu vou estar fazendo acesso direto, mas você pode fazer usando get set. Diz. No caso de uma variável que ela tanto é truncar no valor dela, tipo, você pode jogar 5, 10, quanto você quiser, quanto ela é incrementada. Tem um jeito de fazer assim, precisar criar dois métodos diferentes, um para incrementar e um para... Não. Eu fiquei com mais uma dúvida, porque eu estava vendo lá no aí eu estava tentando entender melhor essa parte do construtor. Só que teve uma hora que eu vi que tinha ele fazia um dinâmico e um estático. Aí eu não entendi mais ou menos como você vai realmente saber qual que você vai construir. Fazer uma coisa. Tá. Tá. A gente teve uma aula só sobre construtores, não foi? Eu acho que eu estava... A gente teve uma aula só sobre construtores, que é até matando os gatos. Vocês lembram da gente matando os gatos? Hã? Acho que essa não... Pronto, a gente matava os gatos miavam, e tinha até um gato que se chamava Elvis, não foi? Que não morria nem a pau. Gato valente, mano. Ok? Então, Fernando, dá uma olhadinha, porque esse lance de construtor, destrutor, dinâmico, estático é um pouquinho mais complexo. E aí, se a gente fosse entrar, ia ser aí uns 20 minutinhos para poder botar os exemplos e tal. Aí depois tu vem falar comigo, aí eu te falo em particular, tá certo? Mas eu acho que tem aula de construtores e destrutores. Mas porque eu lá ele dá exemplo, aí eu vi que o cara fazia a mesma coisa, só que ele botava 2 pontos. Tu sabe qual é Era no capítulo 8, não me lembro do assessor, mas... Deixa eu olhar aqui. Enquanto carrega, a gente volta aqui, tá? Ok, povo lindo do meu coração. Capítulo 8. Qual é o do 8? Eu não lembro, tem... Construtores e lista de inicialização? Tu acha aí tu me diz? Não é esse daqui? Overlapping e sobrecarga de construtores? Que aí um construtor chama o outro.
ficava, no caso, quando tu construiu o construtor, aí ele colocava 2 pontos, aí mais alguma informação, e daí que ele abria o... Isso é a lista de inicialização. Não, é. Ó, initializer list. Isso daqui, né? Ó, cadê? Em cima. Aí. Pronto, é isso daqui? Eu acho que é. Isso daqui é a lista de inicialização. Ó, eu já... Depois da aula, só comigo, tá certo? Que aí a gente já viu lista de inicialização uma carrada de vezes. Aí tu senta comigo e eu te explico com calma, tá certo? Pra não fazer aqui aperreado e sem entender. Tudo bem? Ok. Então vamos por segredos. Qual é o grande problema dos segredos? O grande problema dos segredos é quando não tem ninguém logado. Então você tem o tempo todo que ficar verificando se a pessoa está logada no sistema para ela conseguir fazer as operações. Eu não fiz eu posso fazer com vocês agora. Fazer o fluxo de informação dos segredos é bom que a gente faz agora. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa? Nós iríamos iniciar o sistema. Iniciar o sistema já vai iniciar de cara. Vou tirar iniciar. Então eu posso adicionar um usuário. Vou adicionar o usuário. O Davi vai ter o password 13, nem a pau, 17. Ok, bora lá. Piada. Bora lá. Foco, ok. Chega, deu erro. Prefiro 17, bora lá. Então essa é a minha senha, 17, vamos lá. Foco, ok? Então isso daqui pode dar certo ou pode dar errado. Daria errado se já tivesse esse usuário. Então eu vou criar outro usuário aqui. O usuário se chama, se eu tentar criar um outro usuário Davi, com a senha papagaio, o que é que ele tem que avisar? Davi já existe. Ok? Davi já existe. Então, a primeira coisa que eu posso é criar usuários. Qual é a segunda coisa que eu posso? É logar. Então, eu vou fazer um login, passando o usuário Davi e a senha 50. O que é que vai acontecer? Senha inválida. Mas eu posso dar um login passando Davi e 17. O que é que vai aparecer? Que deu certo o login, né? Próximo comando que eu posso dar é um logout. Se eu der um logout, eu saio do sistema. Se eu der um outro logout, o que é que vai aparecer? Nenhum usuário logado. Feio. Ninguém logado. Ok? Mas percebendo que tem um monte de coisa que pode dar errado, né? Um monte de coisa que pode dar errado. E estando logado, login, David. Não, vou criar aqui um outro usuário. Login add user. A Bia tem a senha 51. Eu vou fazer login da Bia. E o que é que a Bia pode fazer no sistema? Que foi, meu povo? Vocês estão muito dispersos. Bora lá. Então, a Bia... Cachaça? Tá. Nem me toquei. Bora lá. Eu posso dar um show... E é pra dar erro, né? Porque falta a senha da Bia. Tá verdade. Login Bia 51. Se eu mandar dar um show usernames, vai aparecer quem? Davi e a Bia. Davi e Bia. Só para eu mostrar, separar o que é login do que não é login.
o que é comando do que não é comando. Deixa eu tô no código errado. O que é esse negócio aqui? Ah, j.cpp. Deixa eu tirar esse preguiça. Ctrl Shift S. Aqui é o quê? Qual é esse código que a gente está fazendo? Segredos.md. Dash. Ok. Quem são os usuários? O Davi e a Bia. Tem alguém logado? Tem. A Bia está logada, não é verdade? A Bia pode... O que a Bia pode fazer? Mudar a sua senha. Então a Bia pode mudar a sua senha. Change pass. E aí ela vai ter que colocar o que? A senha antiga, 52, e a senha nova, 90. O que é para aparecer aqui? Senha inválida. Change pass 51 90. Ok. Qual é a próxima coisa que a gente pode fazer? Remover conta. Vou remover a conta da bichinha não. Ela vai colocar o segredo dela. Então, ela vai colocar um 7 segredo. Qual é o segredo da Bia? Tomo leite de mamadeira. Tem que colocar o nível. Ainda. Chupa o dedo antes. Não, vamos lá. Tem que colocar o nível. Gosto de roer a unha do pé. Nível 7. Flexível. Gosto de roer a unha do pé. Se eu colocar no nível 15, o que é que vai aparecer? Acho que é de 1 a 10, né? Ok. O que é que eu posso fazer agora? Show. Show vai aparecer. Quem é o usuário? Bia. O segredo dela é: gosto de roer a unha do pé. E o nível é 7. Ok. Vou fazer um logout da Bia. Tem um usuário que já é o usuário padrão. Qual é o usuário padrão? Admin. Então, eu vou dar um login com o meu usuário. Login David 1717 7 segredo. 7 segredo é junto, né? 7 segredo. Qual é o meu segredo? Meu segredo é: não gosto do tá gravando, né? Lula, que é o cachorro da minha cunhada. O cachorro da minha cunhada, o bichinho tá velho. Não, mas ele porque ele já tá todo doente, o bichinho, coitado. Ele fica preso lá, o Lula e a Belita. Eles vivem presos lá na verdade, não é nem dentro, não é nem fora. É no quartinho que tem lá atrás, porque as moças não tem nada a ver. Vamos continuar aqui. Lula está preso. Lula, que é o cachorro da minha cunhada, né? Mas isso não é segredo, isso é público. Tudo bem. Tudo bem, né? É um segredo nível 1, não é um segredo. Tudo bem? Então eu vou dar aqui um logout. E aí agora eu tenho que logar com admin, né? Login, admin. Só que a senha do admin é admin. E só o admin pode fazer o quê? Show all. O admin pode fazer show all. E vai aparecer o segredo, todos os segredos. Só que os segredos são ordenados pelo nível.
Então tem que aparecer primeiro o segredo da Bia e depois o segredo do Davi. Logout. Show. Feio. Ninguém. Logout. O logout ali sem. Aí. Ok, pessoal. Então, qual é a complicação desse tipo de projeto? Vamos lá. O que é que vocês identificam de entidades dentro do projeto? Quem são as entidades? Usuário. Quem mais? O sistema. O segredo. Então a gente tem o segredo, tem o usuário, tem o sistema. Mais alguém? Acho que não, né? O admin, ele pode ter o segredo dele. Na verdade ele tem o segredo dele porque ele é um usuário, né? Então se eu desse um show all, então teria também aqui o admin, segredo vazio, nível 0 porque ele não preencheu, né? Então o usuário, o admin, ele é só um usuário, como todos os outros, mas um usuário especial, ok? Então a gente tem segredo. Quais são os atributos de segredo? Nível e descrição. Pronto. Quais são os atributos de usuário? Nome e senha. E o segredo, porque o usuário tem um segredo. Não. O segredo, o nível do segredo é um atributo do segredo. Não é verdade? Então o usuário ele vai ter identificador, que é o login, senha e segredo. Quem é que é a outra entidade que falta? Sistema. O que é que nosso sistema tem? Lista de usuários. Uma lista de usuários. Administrador. Uma lista de usuários e uma lista de segredos. A lista de senhas, né? A lista de senhas, mas a senha não estava no usuário. Só uma lista de usuários. E pode ter um admin também, né? O admin seria um usuário particular, talvez. O sistema, né? Ou então nós poderíamos. A senha e o usuário que tem que ter no sistema. O usuário tem que ter isso. O usuário pode estar no objeto do usuário, o seu login e senha. O admin pode ser. A gente poderia implementar o admin de diversas formas. Poderia ser um booleano na classe usuário para dizer se ele é ou não é admin. Oi. Aqui sim, para que o usuário não tenha uma lista de segredos, sabe assim? Só para simplificar a implementação. Não é restritivo, é só para não ter que ser o sistema com a lista de usuários, o usuário com a lista de segredo, aí ia ficar a lista demais. Ok? Então vamos ver o que foi que a gente conseguiu até agora. Nós temos que... Onde é que eu estou aqui? Exceções. Nós temos segredos.cpp. Include IOStream, include SSStream, use namespace std. E aí nós temos primeira classe segredo. Segredo tem o quê? Um nível, int nível e um string, texto ou descrição. Ok? Tem o construtor de segredo, int nível recebe 0 e string descrição vazio. Lembrando sempre do construtor vazio, desnível recebe nível, texto, né? Texto recebe descrição. ToString.
string, toString, retorna. Vou colocar logo no formatozinho que ele pede lá, né? Mais texto, mais isso daqui, mais toString de nível. Ok? Nem sempre vocês vão precisar do string, tá certo? Dá para concatenar strings utilizando o mais e transformar coisas em string utilizando o toString. Então, se você tem um inteiro quer transformar em string, toString nele. Um float quer transformar em string, toString nele. Diz. Boa, filho. Ponto para você. Construtor está privado. Por que não faz ele privado? Se o construtor estiver privado, ninguém consegue construir. Então, mas aí porque você não era fazer. O construtor não é um método invocável por opção. Sempre que você cria o objeto, automaticamente o construtor vai ser chamado. Depois de criado, você não tem mais como chamar o construtor. Ok? Então, se você tem existem alguns padrões, tá? Você poderia, por exemplo, ter um construtor que é privado. Pois é, era o que eu estava falando. Para que é que serve um construtor privado? Quando você não quer que as pessoas criem objetos. Professor, isso não faz sentido nenhum. Faz, por exemplo, em objetos que a gente chama de singleton, que só pode existir uma única instância do objeto no sistema. A gente faria assim, ó. Segredo get instance static segredo segue. Pronto. Se você faz isso, olha a gâmbia aqui, tá? Para segredo não faz sentido, porque nós temos segredos, todo mundo vai ter o seu segredo. Mas suponha que você tem um gerenciador, por exemplo, no Twitter. Você tem um gerenciador, um gerador de tweets. E aí você precisa manter a sincronização, ou seja lá o que. Você não quer que outra instância dele seja gerada pelo sistema, você faz isso. Como é que isso funciona? O construtor é privado, sim ou não? Sim. Se é privado, o construtor só é acessível dentro da própria classe, porque tudo que é privado só é acessível dentro da própria classe. Então, ninguém fora da classe segredos vai poder criar um segredo. O que é que eles podem fazer? Eles podem chamar esse método, getInstance. E esse getInstance vai retornar o único segredo que existe. Lembra o que é um método estático? Um atributo estático ou não? Um atributo estático, ele é resiliente ao escopo, resistente ao escopo. Então ele vai ser criado. Eu posso criar um segredo aqui dentro da classe segredos? Posso chamar o construtor aqui dentro? Posso, porque dentro da classe eu posso chamar o construtor, mesmo que ele seja privado. Então aqui, ó, criei um segredo. Só que eu não criei um segredo qualquer, eu criei um segredo estático. Significa que quando terminar esse método, ele vai desaparecer ou ele vai persistir? Vai persistir. Então, toda vez que a pessoa quiser o único segredo que existe, a única forma dela obter é fazer segredo get instance. Aqui, ó. Aí ela vai obter o único segredo que existe. Vai retornar esse cara aqui. Então, assim, para que eu falei isso? Só para dizer que em algumas situações faz sentido o construtor ser privado. Eu estava colocando tudo em privado, aí eu mostrei para um colega meu, aí ele disse que era legal deixar. Ficava tipo, o construtor ele continuava público, mas a parte de cima a gente deixava em privado. A parte o quê? É como se fosse a declaração. A inicialização. Isso. Entendi. Que é o que é feito em Java. Pois é porque eu estava conversando com o pessoal e eles fizeram tudo em Java. É porque em Java você não tem parâmetros default, você não tem, por exemplo, construtores encarrilhados, onde um construtor chama o outro. Então, como você não tem nada disso, você deixa a inicialização fora
e o construtor só chama a inicialização. Eu estava fazendo. Ok? Então vamos continuar aqui. Depois de segredos nós temos quem? Usuário. Class user. O que é que o nosso usuário possui? Nosso usuário tem um ID, tem um password e tem um segredo. Só? Vai ser um usuário comum, administrador. Nosso usuário tem um identificador, tem um password e tem um segredo. Construtor de usuário. Vocês sabem fazer o usuário, né? Basta fazer. Vamos para o próximo. Depois de usuário, a gente tem qual é a próxima? Classe o quê? Sistema. O que é que o meu sistema tem? Agora começa a parte interessante, né? O meu sistema tem um vector de user, usuários. Como é o construtor do meu sistema? O que é que eu tenho obrigatoriamente que fazer dentro do construtor do sistema? Perfeito. Porque se eu não botar um administrador no sistema, quem é que vai utilizar o sistema? Então, na hora que eu inicializar o sistema, quem é o primeiro usuário que eu vou colocar aqui dentro? Usuários.pushback de quem? User. Com que nome? Admin, né? Nome admin e senha admin. Ok? Se a gente poderia... Professor, como é que eu vou fazer para identificar o administrador? Você poderia fazer várias formas. A mais simples de todas é você só rastrear pelo nome. O nome dele não é único. Então, assim, a forma mais fácil seria nós fazermos string const string admin name. Okay. Então, sempre que você for fazer uma operação, você pode testar se o nome do operador é o nome esperado. Se eu der um mostrar todos e o usuário for o admin, eu permito, senão eu não permito. Ah, e se eu pudesse que vários usuários fossem administradores, aí o que é que eu teria que fazer? Ó, na nossa situação atual, eu só tenho um administrador, tudo bem? Então, uma forma de fazer isso é só verificar se o nome da pessoa que está tentando fazer a operação é admin. Se o nome dele é admin, então ele é administrador. Porque já que os nomes não podem se repetir. Se eu pudesse ter vários usuários como administradores, quais seriam as opções? Você definir por níveis dos usuários? Eu poderia, se fosse assim, o mais simples... Várias opções. A primeira seria ter uma lista de admins. Vector, string, user, admin. Então, eu poderia, ao invés de ter um usuário administrador, ter uma lista de usuários que é administrador. Outra opção seria um booleano do tipo admin. Então, faltam opções não. Mas a gente não chegou ainda no mais importante da atividade. Como é que eu vou fazer o controle de login? Professor, moleza. Moleza. Esquece o controle de login. Não tem controle de login. A gente vai ficar o tempo todo testando se o negócio é no PTR. Se for no PTR, a gente testa. Se for no PTR... Não, mas isso aí vai ser paciência, né? A gente pode fazer na marra, porque eu não gosto de exceções. Exceções são uma praga.
Eu vou ficar o tempo todo... Eu vou ter uma variável que vai guardar o nome do usuário e toda operação que eu for fazer, eu vou testar se ela é nula. Nem que eu tenha que testar 500 vezes, mas eu não vou fazer um gerenciador de login, porque eu sou bruto. Tu não ia registrar, você poderia fazer um arquivo para registrar. Aí nesse arquivo eu poderia separar quem são os administradores e quem é os usuários normais. Ó. Talvez eu esteja complicando. Tá. Vou fazer sem o gerenciador de login, tá certo? Vamos aqui pro controle. O meu controle controla quem? Class controller. O meu controller controla o sistema. Ok? Void shell. Então vamos aqui, ó. Qual é a primeira opção? Vou direto para os ifs, tá? Vou pular todas as outras coisas. Não, vamos imprimir direto aqui, tá? Tanto faz. Então qual é a primeira opção? Se for add. Add é fácil? Adicionar usuário, né? Se for adicionar usuário. O que é que eu tenho que fazer se o comando for adicionar usuário? Ler os dados do usuário, não é não? E fazer o que? Sistema ponto adicionar usuário de novo usuário. Qual é a próxima opção? Se for o quê? Se for login. Se for login, o que é o login? O login é o nome é assim. Onde é que eu vou guardar o usuário que se logou? O usuário que se logou está em algum lugar, né? Eu preciso lembrar quem foi a criatura que logou. Tem a variável chamada log tipo isso, usuário. Pronto, eu posso criar uma variável chamado um usuário chamado user. Ok? Mas vamos lá. Se for login, eu vejo os dados, não é verdade? Não, eu estou tentando logar. Percorro a lista de usuários, procurando um que tenha esse nome, na verdade. Não. Tento, eu faço sistema, melhor assim, sistema.getUser com esse nome, com esse ID. Sistema.getUser pode me dar dois tipos de resposta. Quais são? Eu tento fazer o login do Davi. Quais são as duas opções? Ele vai dizer assim, login Davi 17. Aí eu vou pegar Davi e aí eu vou tentar sistema.getUsuário Davi. Primeira opção é, se o Davi não existe, ele vai disparar uma exceção, a espocar lá embaixo. Se o Davi existe, o que é que ele vai retornar? Não, peraí. Se o Davi existe, o que é que esse método vai retornar? A posição dele no Eu estou na dúvida se tinha uma atividade entre essas duas, porque eu estou achando vocês... Qual era? Era segredo, era repositório, né? Que? Aí tem a noite todinha, mano. Eu poderia colocar a relação do trace? Eu poderia colocar o trace para fazer esse teste? Poderia colocar o quê? O try. Pessoal, o problema é porque eu não corrigi o agiota. Porque se eu tivesse construído o agiota com vocês, a gente teria feito os CRUDs, que era de inserir, remover e obter. Aí ficou com esse gap que eu preciso nos segredos, que é o gap dos repositórios. Só percebi agora que eu nem fiz o agiota, nem fiz o repositórios.
Aí eu acabei jogando duas coisas, que foi o gerenciador de login com exceções e os repositórios dentro do mesmo lapado, ó. Tombas. Bam. Vamos fazer inteiro então, né? Mano. Esse aqui não tem nem o... Ei, pessoal, são 5h20, na verdade, são 5h25. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou organizar direitinho, aí no tempo que a gente tem, consigo tirar os prejuízos todos, terminar, reforçar as sessões, reforçar o repositório. Repositório é uma coisa que eu acho fácil, mas muita gente acha complicado por causa do salto que é quando a gente coloca as sessões juntos. Então a gente vai com calma, eu vou terminar a aula agora, tá certo? Um pouco mais cedo. A gente vai ficar nessa sala, tá? Nessa mesma sala. Por que é que tá tão atrasado? Desde o dia 7 que a gente não faz. Então, semana não, né? Então bora por hoje, por semana passada, é bom que tá todo mundo aqui. Então se você tiver faltado, se você disser presente, eu vou entender que é presente pelos 3 dias, ok? Então se você faltou alguma coisa, você disse, faltei dia 14. Então vamos lá, Adam Buenos, Alisson Jardel, Ana Vitória, Anne Caroline, Antônio Cristiano. Tu és quem, Bey? Tu tava aí, né? É porque eu não escutei tua presença. Tu faltaste na... Quarta a gente não tem aula. Tá. Então tu vieste sexta e faltou só quinta. Perfeito. Antônio Cristiano. Antônio Iago. Calberton. Eu não fui na semana passada. Nem um dia, Calberton? Tá. Davi Mendonça. Diego Feitosa. Eduardo Henrique. Sexta. Helena Ribeiro. Felipe Alves. Fernando Cavalcante. Falta quinta. Alex, quarta. Jerônimo. Jorge. Gil Gleison. Guilherme Santos. Guilherme William. Javel Queiroz. João Paulo Ferreira. João Pedro Oliveira. João Igor Freitas. Luzivan. Mariana Duarte. Matheus Souza. Stephanie. Wellington. Mas sexta não teve aula, né? A gente vai compensar a aula de sexta com a aula de daqui a pouco. Perfeito. Então, só lembrando, pessoal, não, 6 horas, a gente tem meia hora. Lembrando, aula de reposição não tem obrigação de presença. Em qual sentido? Se você assistir a aula e me disser que assistiu, eu lanço presença integral. Tá certo?
Porque eu sei que tem todo tipo de compromisso que foge à obrigação do horário. Então, se você puder, venha. Se você não puder, você vai levar falta. Aí você me avisa, professor, eu assisti as aulas de reposição em casa e aí eu lanço sua presença integral. Combinado? Porque não tem como fazer melhor do que isso. Melhor do que isso é não precisar de reposição. É só saber se o seu corpo falta no dia 6, eu não sei o que você acha. Ih, mano, tu vai vir pra noite? Eu venho. Eu já fechei tudo, mano. Deixa quando eu abrir de noite, aí tu me pergunta. Porque senão eu vou ter que abrir o sistema, logar no sistema, abrir a planilha. Já que eu estava Hã? valendo com o plástico. Já fez, botamos lá já. Sim. Tente entregar o agiota, mano. Já fez, já botamos lá. Tudo bem.